todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio do podcast Igualdade de Género em Números. A igualdade entre mulheres e homens é um princípio fundamental da Constituição da República Portuguesa. Significa igualdade de direitos, de liberdades, de oportunidades, de escolhas, de participação, de reconhecimento e de valorização de umas e de outros em todos os domínios da sociedade. A igualdade de género é essencial ao desenvolvimento social, sustentável e democrático e à execução de políticas públicas adequadas, ajustadas a todos os cidadãos e cidadãs no presente e no futuro. A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género tem compilado indicadores estatísticos sobre vários temas na publicação Igualdade de Género em Portugal, Boletim Estatístico, que ainda evidenciam as assimetrias existentes entre homens e mulheres em Portugal. Neste programa vamos conversar com especialistas, decisoras e decisores sobre os 10 temas que integram este boletim. Aproveitando a comemoração do Dia Mundial da Justiça Social no dia 20 de fevereiro, nesta quarta conversa sobre igualdade de género em números, vamos refletir sobre a igualdade de género na pobreza e na proteção social de homens e mulheres em Portugal. Para isso temos connosco a doutora Sandra Araújo, licenciada em Serviço Social pelo Instituto de Serviço Social do Porto, foi diretora executiva da Rede Europeia Antipobreza entre 2006 e 2022 e desde outubro de 2022 que coordena a Estratégia Nacional contra a Pobreza 2021-2030. Temos também o Dr. Sérgio Aires, licenciado em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi diretor do Observatório de Luta contra a Pobreza na cidade de Lisboa, presidiu a European Anti-Poverty Network, organização europeia que integra 31 redes nacionais e 13 organizações europeias de combate à pobreza e desempenha ainda funções de assessor no Parlamento Europeu. Muito obrigada a ambos por terem aceitado o convite da SIG e por estarem aqui hoje presentes. Muito obrigada. Vamos dar então início a esta conversa sobre os dados estatísticos recolhidos para o tema Pobreza e Proteção Social. Os dados indicam-nos que a taxa de privação material e a taxa de risco da pobreza são tendencial e estruturalmente superiores entre as mulheres do que entre os homens. Geralmente os estudos fazem a referência de que as mulheres são a maioria das pessoas pobres no mundo inteiro e as estatísticas mostram-no. Por outro lado, alguns estudos mostram que as mulheres constituem a maioria das pessoas a trabalhar como vendedoras ambulantes, trabalhadoras domésticas ou na agricultura de subsistência, representando assim uma percentagem desproporcional de pessoas que trabalham em setores informais. Esta economia informal deixa as mulheres sem proteção legal e sem benefícios sociais como pensão, seguros de saúde ou licenças médicas remuneradas. Elas trabalham com salários muito baixos e em condições de grande insegurança, incluindo o risco de assédio sexual. E a minha primeira questão é, tendo em conta este fenómeno, poder-se-ia inferir que a taxa de feminização da pobreza será ainda maior do que aquela que os dados estatísticos nos mostram? E em caso afirmativo, não seria necessário mais estudos que se focassem nesta inter-relação entre emprego, informal, género e pobreza? Estejam à vontade, quem quiser iniciar. Não sei, eu não estou a ver o Sérgio, mas queria desde já também cumprimentá-lo. Tivemos um longo passado de trabalho conjunto. É uma pessoa que eu tenho muita estima e, portanto, é com muito agrado que estou hoje com ele aqui também nesta conversa e dar os parabéns também à SIG por esta iniciativa de promover estes podcasts que eu acho que são sempre muito interessantes e contribuem para a informação pública e serviço público também. E em relação à questão que a Ana, se o Sérgio me permitir que eu comece então, em relação à Ana, a questão que coloca, eu vi as coisas deste ponto de vista. Portanto, há por um lado indicadores, os principais indicadores de pobreza e que têm a ver com questões monetárias, portanto a taxa de risco de pobreza é uma taxa de pobreza monetária, portanto tem a ver com os rendimentos e nós percebemos por aí que efetivamente as mulheres estão em situação de maior vulnerabilidade e maior exclusão e em situação de maior pobreza. A própria taxa de privação material, como indicou, a privação material e social, também aí as mulheres estão em especial vulnerabilidade e elas estão em especial vulnerabilidade sobretudo quando são mais velhas, quando nos grupos etários mais elevados. E isto tem a ver não só porque em termos das remunerações médias mensais
as mulheres oferem remunerações médias mensais inferiores aos homens, portanto ainda continua a haver uma grande disparidade salarial, mas também porque sobre ela recai também a questão de grande parte do trabalho não remunerado, e que esse não aparece nas estatísticas, as tais, o trabalho do cuidado e o trabalho, as tarefas domésticas, e portanto eu diria que a verdade é que as mulheres estão muito mais expostas por a parte dos indicadores, apesar de haver alguma evolução positiva nos últimos anos em matéria até de legislação em termos de promoção da igualdade remuneratória, não é, entre homens e mulheres. A verdade é que ainda temos esta disparidade de género ao nível dos rendimentos do trabalho. Recordo, por exemplo, que ainda muito recentemente nós tivemos conhecimento de uma notícia em que a ACT notificou cerca de 1.540 empresas em Portugal por apresentarem uma desigualdade salarial igual ou superior a 5%, é uma notícia do mês de janeiro deste ano. As mulheres também, como disse, estão também mais vulneráveis também às questões também do próprio desemprego, à própria precariedade laboral. Existe uma grande proporção de mulheres que estão com contratos de trabalho a termo e, portanto, a precariedade e estes dos vínculos laborais ainda é também uma realidade para grande parte das mulheres. E depois a questão também, embora no nosso país, quando comparado com outros países europeus, não tem assim uma expressão tão significativa, mas tem a ver com o trabalho a tempo parcial, a população, ou a proporção da população que é considerada a tempo parcial, mas que gostaria e estaria disponível para trabalhar a tempo inteiro. Portanto, também aqui em Portugal, praticamente grande parte do trabalho, quase o dobro do trabalho parcial, a tempo parcial nestas condições, é de facto realizado por mulheres. E também temos também a população inativa, a maioria são mulheres, e isto justifica-se precisamente por esta questão da responsabilidade do cuidado, da prestação do cuidado, o cuidado às crianças ou até pessoas adultas incapacitadas, ou também tem a ver também com a questão de assumirem outras responsabilidades familiares e pessoais, e portanto ainda existe na sociedade portuguesa, apesar digamos, de algumas conquistas que temos vindo a verificar nas últimas décadas e a concretizar, a verdade é esta, que ainda existe muito aquela ideia de que há um conjunto de trabalhos, trabalho doméstico, que é quase encarado ainda como o trabalho da mulher, não é? E portanto, e que é um trabalho que não é não remunerado, na esfera privada, isto leva um bocadinho também à desvalorização por toda a sociedade relativamente à sua invisibilidade também do valor económico deste trabalho. E por isso eu se calhar diria, para responder de uma forma mais objetiva à questão que coloca, que sim, que faria sentido mais estudos que pudessem permitir, na verdade, conhecer com maior profundidade esta dimensão deste problema a nível nacional e, portanto, termos um diagnóstico mais informado, assente em dados fidedignos e também desagregados por sexo e por tipo de trabalho, remunerado, não remunerado, voluntário, e que tome sempre em consideração, sim, as diferenças entre homens e mulheres, e isto é fundamental também para o desenvolvimento de políticas públicas mais ajustadas e mais justas, mais adequadas a todos os cidadãos e cidadãs, e portanto se calhar para início de conversa diria isto, embora haveria muito mais a dizer sobre este tema. Doutor Sérgio, qual é a sua opinião? Bom, antes de mais nada, muito obrigado também pelo convite e pela iniciativa a SIG. Cumprimento a Sandra Araújo, com quem de facto trabalhei durante 24 anos, não chegamos às bodas de prata, foi quase, na Rede Europeia de Pureza. Enfim, a Sandra já disse praticamente tudo o que se poderia dizer aqui relativamente à sua questão. Eu se calhar pegava isto no assunto de uma maneira diferente. É importante termos em consideração que as estatísticas são aquilo que quisermos. Isto não é desvalorizar a estatística, é só pô-la no sítio que ela é, e portanto a inclusão do indicador e muitas vezes a sua não inclusão alteram ou podem alterar profundamente a percepção que temos da realidade. E mesma forma como olhamos para os resultados. Não é só em relação à desigualdade, nós estamos a falar, como a Sandra mencionava, na questão dos rendimentos, mas nós estabelecemos a taxa de pobreza a um determinado nível e desconhecemos, quer dizer, podemos perfeitamente conhecer, mas lá está, não conhecemos, quantas pessoas é que ficam acima dessa linha de pobreza para 1 euro, 2 euros, 3 euros. O que queria dizer que a taxa de pobreza se deslocasse
do ponto de vista técnico, por alguma razão, um pouquinho mais, um bocadinho menos, muda a nossa percepção da realidade. E isso quer dizer que também podemos estar perante um fenómeno ainda mais grave daquilo que imaginamos, ou que temos em presença por parte das estatísticas, porque, e sabemos que assim é, ou seja, sabemos perfeitamente que, infelizmente, a taxa de pobreza dá-nos apenas uma aproximação àquilo que é a realidade num determinado momento e com aquilo que pretende mostrar-nos. É verdade que as estatísticas melhoraram bastante, mas continuam a ser as estatísticas de quem decide. Existem muito poucos estudos ou complementaridade qualitativa destes dados. Há muito pouca presença da voz das pessoas em situação de pobreza, e particularmente das mulheres, o que faz com que há quase, aliás, uma inexistência de estudos longitudinais, o que é bem significativo, porque afinal significa para a sociedade este problema. Uma das coisas que eu digo sempre é o atraso nas estatísticas e na forma como elas são tratadas é bem revelador da importância que lhe é dada, não é? Ou seja, o exercício da política, e pelo menos do tipo de política que temos hoje, não é compatível com evoluções tão lentas e com registros desatualizados e que não permitem aos políticos, enfim, atuar de forma, embora isto possa ser lido de uma forma muito cínica, mas é a realidade, atuar de uma forma mais objetiva, conseguem comprovar os resultados daquilo que fazem. E no caso da pobreza isso é muito relevante. Depois também há, em relação às estatísticas, aquilo que elas nos trazem, há uma cultura de avaliação, de impacto da atuação em conformidade que é muito difícil para imagens. Ou seja, nós olhamos para estes dados e como qualquer pessoa ficaríamos escandalizados e, portanto, imaginaríamos que alguma coisa de imediato tinha que acontecer. Só que nós estamos a olhar para estes dados há 30 anos e são os mesmos. Isso é que é Embora grave, não tenham é? melhorado aqui ou ali, melhoramos. Aliás, ainda no âmbito do meu trabalho no Observatório de Lisboa, nós fizemos um estudo longitudinal sobre a pobreza na cidade entre 2010 e 2021, ou seja, tivemos, para não estar com muita descrição técnica sobre o assunto, mas observamos um conjunto de pessoas durante 2011 e 2021, portanto 10 anos, para ver exatamente que influência tinham as políticas públicas na vida das pessoas de combate à pobreza. E também de uma forma muito básica, aquilo que observamos é que ao fim de 10 anos a vida dessas pessoas muito pouco tinha alterado, o que é bem linear com a própria taxa de pobreza, que olhamos para a taxa de pobreza e ela mesma também é linear ao longo deste tempo todo. Portanto, relativamente à sua questão, ainda mais concretamente, é evidente que é preciso mais estudos, se sobretudo acrescentar informação qualitativa e que nos permitam orientar a ação, porque muitas das vezes é isso que nos falta. Mas, por exemplo, relativamente à economia informal, que é também aquilo que está aqui em causa, sendo ela exercida por homens ou por mulheres, é importante termos em consideração que a economia informal tem mantido uma parte muito relevante da população viva. Se não fosse a economia informal, é óbvio que com os rendimentos que temos, homens e mulheres, e ainda mais as mulheres, não estaríamos sequer em capacidade de sobrevivência. Com o tipo de salários oferidos, sem complementos da economia informal, eu até questiono se a economia formal funcionaria, porque a economia de consumo necessita que as pessoas consumam e as pessoas têm que ter rendimentos para isso, e eles vêm, uma parte substancial, precisamente da economia informal. De todo este trabalho que falamos, algum trabalho, naturalmente, que já deveria ser considerado trabalho formal, como é evidente, como também foi dito e que eu subscrevo, mas temos que ter a consideração que a economia informal é parte da economia, na verdade, no caso português em particular. Pois, e aí é que devia haver a mudança, não é? Esses trabalhos informais deviam também ser mais reconhecidos. Passamos então agora... Justamente o que o Sérgio está a dizer é que sem esse funcionamento da economia formal, a formal também não funcionaria. Claro. A verdade é esta. A verdade é essa, é verdade. E nós temos que olhar para isto, eu tenho uma determinada visão, que não é minha só, é de um conjunto de pessoas que têm estudado estes temas e relativamente à necessidade de reconhecer e valorizar exatamente o trabalho informal do cuidado. Exatamente, das tarefas domésticas, principalmente as funcionárias que trabalham, as funcionárias de limpeza e todas e que exercem esse tipo de trabalho mais doméstico. Há bocadinho não falei da questão, na questão quando me colocou a ideia de grande parte, infelizmente, grande parte da população que são mulheres,
mas muitas vezes há aqui outras complementaridades. A maior parte das mulheres que exercem este tipo de trabalho, nomeadamente trabalho doméstico, são mulheres pouco escolarizadas, imigrantes, de comunidades desfavorecidas e que muitas vezes exercem estes trabalhos em contexto de total desproteção social, numa ausência completa de direitos sociais e, portanto, precisamos de olhar para isso de outra maneira, não é? Portanto, trata-se de uma questão que ainda por cima hoje é o Dia da Justiça Social, Sim. portanto, trata-se de lembrar uma questão não só de justiça económica, mas sobretudo de justiça social também. Social, é isso mesmo, e de igualdade, não é? Precisamos também ter os mesmos direitos. Passamos então aqui à segunda questão. Experiências de outros países e um estudo do SESIS realizado no âmbito dos EA Grants apresentam recomendações concretas sobre necessidade de alterar o Código Civil e a metodologia de mensurar o valor do trabalho doméstico não pago e ainda a criação de uma conta satélite para perceber qual o seu valor no PIB nacional. E a minha questão é: qual é a vossa posição sobre a criação desta conta satélite que permite ou poderá permitir medir o valor do trabalho não pago e o impacto do PIB nacional? Se calhar agora daria primazia ao Sérgio, não sei, Sérgio, queres avançar tu? Sim, quando entramos no espaço, portanto, nos satélites, vou eu primeiro. Eu se calhar começava por dizer isso mesmo, uma conta satélite, espero que não fique no espaço, caso ela venha a existir e que depois não se faça nada com ela, porque tem sido o grande problema de muito do conhecimento que é produzido, e não é pouco, e se calhar essa é uma das grandes mais-valias dos últimos 30 anos, que é aqueles que nós, eu e a Sandra, pelo menos, podemos observar, é realmente o aprofundamento do conhecimento. Mas, dito isto, continuamos com grandes lacunas de conhecimento e, portanto, sim, a resposta é muito direta, faz todo sentido a recomendação do SESIS, que, aliás, é também secundada por muitos outros países, também na importância de conseguirmos avaliar o trabalho informal, mais uma vez, e o que é que ele significa. Mas medir o valor do trabalho não pago, da economia informal, dito assim, requer grandes consensos sobre o que é que significa trabalho. E aí já entramos num campo mais complexo, porque há quem considere que, por exemplo, as tarefas domésticas, sejam elas exercidas por homens ou por mulheres, sabendo nós que são por mulheres, obviamente, não são trabalho. E, portanto, como é que vamos fazer para ultrapassar isto? Portanto, isto aqui é uma dimensão cultural que precisa de grande amadurecimento para que se crie o consenso suficiente para que a própria conta satélite, que, ao medir o valor do trabalho não pago, tenha o seu impacto no PIB nacional, tenha resultados. É óbvio que para conhecermos a dimensão do fenómeno e por isso a colocarmos na agenda política, importa conhecê-lo a fundo. Eu, aliás, a Sandra já tocou nisso, mas aproveitava para falar aqui o exemplo das e dos cuidadores e cuidadoras é bem significativo isto mesmo, ou seja, por exemplo, reconheceu-se a necessidade, reconheceu-se naturalmente o impacto no PIB, ou seja lá onde for, porque nem era isso o mais importante, mas depois as políticas não acompanham esta necessidade e embora haja esforços recentes de reconhecer a figura do cuidador, da cuidadora, a verdade é que depois, como os próprios comprovam, não estão a ser apoiados suficientemente para poder valer a pena encarar isto como uma profissão e, portanto, que remunere, ou pelo menos complemente, ou pelo menos substitua, porque o problema de muitos cuidadores e muitas cuidadoras é que estão impedidos de ter outra profissão que não seja aquela. Só que o problema é que aquilo não é uma profissão, nem encarar como profissão. Por outro lado, medir o impacto da economia daquilo que é a proteção social é muito importante. Eu diria que foi aquilo que, aliás, já disse antes também, é muito importante medir a proteção social que é exercida também, por exemplo, pelas nossas instituições, para além do valor económico, ou seja, o que permite que aconteça apenas por existir, o que permite à economia formal existir. É muito simples dar este exemplo, toda a gente entende. Se amanhã as IPSS fechassem as creches, os infantários, a economia funcionava? Pergunto eu. Em princípio, quem é não. que ficava com as crianças, não é? Aliás, é um poder que estas instituições têm que às vezes deviam exercer com mais relevância, porque nas suas reivindicações, porque a verdade é esta, é que para o bem ou para o mal, foi uma escolha que a nossa sociedade fez de transferência de competências do Estado para privados do setor não lucrativo, e a partir daí nós temos claríssimo que uma atividade exercida pelas instituições de proteção social do Estado tem um impacto na economia brutal, ao ponto de, por simplesmente no caso concreto, o exemplo concreto que eu dei, nem sequer existiria. Seria também bastante importante, eu acho muito importante medir o impacto no PIB, mas se calhar estou mais importante que não é só o impacto no bem-estar e na felicidade
que este tipo de trabalho e estas políticas permitem a uma determinada sociedade, nomeadamente a capacidade que tem de estar bem para se manter, para se reproduzir com qualidade, portanto, para ter políticas também de maternidade e paternidade que permitam que isso exista sequer, e já lá vamos seguramente mais à frente, mas eu, mais que o impacto no PIB, estou preocupado com a felicidade das pessoas, e isso também é possível medir. Concorda, doutora Sandra? Sim, eu estou absolutamente de acordo com o que o Sérgio disse, não é? Eu também estou realmente, e encontramos-nos, estamos juntos, quando dizemos que realmente estou muito mais preocupada com o impacto no bem-estar do que no PIB, não é verdade? Agora, eu dei-me ao trabalho de ler muito rapidamente o estudo do SESIS, que o SESIS conduziu a nível, trabalho a nível europeu, e de facto, de acordo com os cálculos que foram empreendidos neste estudo do SESIS, o valor do trabalho não pago de cuidado e doméstico em Portugal implicaria no mínimo um incremento do nosso PIB, do valor do PIB, em 18,6%. Isto utilizando uma determinada metodologia que adota o valor do salário mínimo como referência. Há outras metodologias, pronto, mas é utilizando esta metodologia. Portanto, isto é um impacto muito, muito forte no nosso PIB. Obviamente que eu acho que ter uma conta satélite que permita medir o valor do trabalho não pago e o seu impacto no PIB poderia eventualmente ser difícil em termos de métricas, em termos conceptuais, mas teria essa mais-valia, esse grande objetivo que era termos uma noção, um panorama mais completo sobre, de facto, a distribuição de trabalho, as questões do consumo, da poupança, dos rendimentos, por diferentes tipos de agregados. E, portanto, eu acho que sou, de alguma forma, favorável a esta ideia de uma conta satélite, assim como já existe uma conta satélite para a economia social em Portugal. Pronto. E, portanto, poderia ser. Há aqui depois outras questões que valia a pena trazer, já o Sérgio já apontou algumas e eu próprio também na intervenção inicial já o fiz. Portugal é um dos Estados-membros da União Europeia onde se registram taxas mais elevadas de cuidado prestado por cuidadores informais e, portanto, ainda há também há muito pouco tempo um estudo que foi levado a cabo pela Associação Cuidadores de Portugal, estimava que este trabalho dos cuidadores informais, ou melhor, sem este trabalho dos cuidadores informais, cuidadores ou cuidadoras, cerca de 80% da população idosa e outras pessoas em situação de dependência teriam de estar institucionalizadas. Claro. E portanto isto é de uma enorme dimensão e tem que ser equacionado. E portanto eu volto aqui a repetir que eu acredito e acho que deve ser reconhecido este valor fundamental do trabalho, do cuidado, nomeadamente o seu valor económico, e para isso será necessário realizar alguns estudos, nomeadamente sobre os usos do tempo entre homens e mulheres, sobre a questão do valor económico do trabalho não remunerado, ligado à prestação de cuidados, e portanto era muito importante também nesta perspectiva, até no contexto de uma sociedade também cada vez mais envelhecida e mais dependente, nós precisamos de estar preocupados com a promoção de todo o tipo de trabalho e digno para todos os cuidadores, sejam eles remunerados ou não remunerados. Portanto, eu acho que estas são dimensões que têm mesmo que nos inquietar e preocupar. Passamos então à questão seguinte. Alguns processos relevantes ligados à pobreza entre as mulheres estão relacionados com a transferência de responsabilidades do Estado sobre a reprodução social para o trabalho não remunerado das mulheres e a um aumento do fardo que se coloca sobre elas. As mulheres continuam a desempenhar os papéis tradicionais, nomeadamente todo o trabalho não remunerado da sociedade, como as tarefas domésticas e tarefas de cuidado de ascendentes e descendentes, exatamente o que estávamos a falar. E a minha questão é, de que modo as políticas de proteção social poderiam ter estes aspectos em consideração na concessão de medidas de proteção social que reduzissem as assimetrias estruturais e históricas entre mulheres e homens? Só um bocadinho ao encontro do que já estávamos aqui a falar. Pois, exatamente. Eu poderia dizer que, na linha do que estava a dizer há bocado, que era absolutamente essencial começarmos por reconhecer e valorizar todas as profissões ligadas à prestação de cuidados. Portanto, essa para mim parece-me que é assim, e garantir melhores condições de trabalho
e garantir também remunerações mais justas e dignificantes. Há assim uma espécie quase de este tipo de profissões normalmente são mal remuneradas, não é? Estamos a falar, por exemplo, até de grande parte do trabalho dentro do contexto da própria economia social, que é uma economia também de cuidado. A grande parte das remunerações são relativamente baixas e não dependem muito, e não dependem das qualificações, muitas vezes as coisas não têm a ver com as qualificações, Sim, porque se sim. olharmos para a questão das qualificações, nós vamos ver que as mulheres até terminam mais o ensino superior do que os homens e, portanto, têm feito uma trajetória também de qualificação, que não era no passado, mas agora temos realmente mulheres muito mais qualificadas no mercado de trabalho, mas independentemente das qualificações que elas têm e das habilitações que elas têm, elas continuam a ser sempre pior remuneradas. Essa é uma das questões. E na questão deste tipo de trabalho, na verdade, ainda mais. Portanto, há uma certa concentração das mulheres neste tipo de trabalhos ligados à saúde, ou à educação, aos serviços sociais, e de facto estes trabalhos não são muito bem remunerados, e essa é uma questão de desvalorização também da sociedade em relação a este tipo de trabalhos. E portanto eu diria que promover políticas ativas de trabalho e de emprego que estejam dirigidas também aos próprios cuidadores informais não remunerados, nomeadamente medidas que permitam potenciar a sua reintegração no mercado de trabalho. Acho que é muito importante equacionar essa questão, bem como medidas de proteção social, no sentido de garantir proteção social no desemprego, acesso a baixas médicas, o direito ao descanso, é uma das questões que está também neste momento a ser discutida em matéria do estatuto do cuidador informal, o acesso a licenças parentais, as questões dos descontos para a segurança social. Portanto, há um conjunto de medidas de proteção para este tipo de trabalhadores que deveriam ser equacionadas, o direito inclusivamente, o direito a férias, o direito a tempos livres, pronto. E o direito a um subsídio, que era disso que estávamos a falar, o direito a um subsídio para a prestação de cuidados, e que houvesse contagem do tempo afeta à prestação de cuidados em termos de reforma destas pessoas. Portanto, eu acho que ainda há aqui muito caminho para fazermos deste ponto de vista, e que implica uma outra noção e um outro paradigma também de sociedade e até do próprio mundo do trabalho. Portanto, são questões bastante mais fundas e que exigem alterações legislativas, que são fundamentais, exigem naturalmente, mas que exigem também alterações e mudanças nas práticas e nas próprias mentalidades. E, portanto, há aqui, eu diria, muito trabalho ainda para fazermos nesse sentido. Doutor Sérgio, então, também concorda que nesta concessão de medidas de proteção social até que sejam mais apertadas? Sim, claro que concordo. Eu acho que, antes de mais nada, queria dizer que a questão dos papéis tradicionais, e eu sei que tradicionais é naturalmente entre aspas, mas ainda por cima os papéis tradicionais que desempenham, em maioria, as mulheres, são hoje muito mais exigentes, ainda por cima. Portanto, temos também de ter isso em consideração. Agora, como a Sandra disse, antes de mais nada, estamos perante uma escolha de sociedade. E uma vez mais volto à ideia da necessidade de nós amadurecermos não só o conceito de trabalho, de bem-estar no trabalho, como também aquilo que é a possibilidade de nós criarmos condições para que uma determinada sociedade, neste caso é a nossa, o nosso país, esteja disponível a mudar ao ponto de isto acontecer. Em termos de medidas de proteção social, convém não esquecer que, enfim, nós temos exemplos na União Europeia, para nos remetermos apenas a este espaço, de outros Estados-membros que têm tido políticas de proteção social muito mais amigas da igualdade, muito mais amigas da maternidade e da paternidade, e não caiu nenhum bocado daqueles países ao chão. Antes, pelo contrário, reduziram problemas estruturais de demografia, conseguiram que a economia se reforçasse por essa via, e não tem sido por terem salários baixos e precários que a sua economia tem sido competitiva, antes pelo contrário. Portanto, podemos e devemos olhar para experiências de outros países, e não estou a falar exclusivamente dos países nórdicos, que costumam ser normalmente os primeiros a ser apontados,
mas sim, foram eles que começaram, e há muito mais tempo, uma autêntica revolução no mundo do trabalho, nomeadamente a redução do tempo de trabalho, enfim, um conjunto de políticas públicas que depois adaptadas às empresas resultam. Mas também posso dizer, porque também a idade nos permite isso, neste caso concreto, que nós também já estivemos mais perto disso do que estamos hoje. Eu recordo que era prática comum, após o 25 de Abril de 1974, as empresas terem políticas de creches, cantinas e um conjunto de coisas, e nem sequer eram só as grandes empresas que o tinham, as médias de empresas também o faziam, coisa que naturalmente facilitava muito a vida das pessoas todas e criava uma forma de estar em sociedade diferente daquela que temos hoje. Portanto, hoje em dia basta estar à porta de uma IPSS às 8 da manhã para percebermos o que é que se passa na nossa sociedade e a forma como nós estamos a tratar-nos todos uns aos outros. A forma como nós despachamos as crianças nas mãos de pessoas que, enfim, ainda bem que lá estão para tomar conta delas, mas a forma como nós despachamos os nossos filhos, e sim, a maior parte das pessoas que estão à porta das IPSS às 8 da manhã são mulheres, pelo menos são as mulheres que saem dos carros para ir entregar as crianças. Às vezes é o homem que está a conduzir, mas é fácil fazer esse exercício, qualquer pessoa pode fazer, eu fiz por experiência própria, mas ainda continua a ser exatamente igual hoje. Há muito a fazer no mundo do trabalho para que as mulheres estejam acolhidas em condições de igualdade, e uma vez mais volta à questão para criar condições de sermos um bocadinho mais felizes todos, e particularmente todos juntos. A questão da natalidade é paradigmática, quer dizer, nós estamos perante desafios demográficos com décadas em Portugal. E o que é que temos feito? Temos precarizado as condições de trabalho, precarizado os salários, introduzimos novas tecnologias de uma forma perversa e que, ao invés de facilitarem a vida às pessoas pela flexibilização que potenciam, colocam toda a gente a trabalhar 24 horas por dia, e, portanto, temos aqui oportunidades de melhorar, inclusivamente as questões da igualdade, naturalmente, que estamos a rentabilizar da pior maneira, do ponto de vista de uma sociedade. Portanto, há aqui um enorme desafio, mas é um desafio de sociedade. Eu aqui peço desculpa de ausentar políticos, e estou a fazê-lo de forma irónica, das suas responsabilidades, mas de facto tem que ser a sociedade a exigir este tipo de alterações. E aí temos um problema da nossa própria sociedade portuguesa, pela sua falta ainda de maturidade suficiente para se organizar e para reivindicar este tipo de situações. Veja-se a ausência que existe da sociedade civil, de movimentos, de associações capazes de exigir um direito ao trabalho diferente, que não são apenas os sindicatos, que têm o seu foco e a sua atenção muitas vezes apenas nos direitos do trabalho e na remuneração, mas em muitas outras coisas. E, portanto, temos muito caminho pela frente também, mas também, eu diria que também já temos estes indicadores estes há demasiado tempo para continuarmos a dizer que temos muito caminho pela frente e não fazemos mais do que isso, quando a situação está a piorar. Quando a situação está a piorar. Isso. As pessoas estão mais precárias, Isso é que é assustador. ao estarem mais precárias todas, nem vamos falar aqui dos jovens, se falarmos então dos jovens, temos outro podcast. Podemos fazê-lo. Sim, isso é assustador e temos precisamente que pensar no futuro não é? De como é que vamos querer estar, porque se vamos viver mais tempo, também queremos viver com mais qualidade, e que qualidade será essa, não é? Sim. Se me permite, só queria acrescentar algo ao que o Sérgio já disse. É assim, eu tenho, neste momento, neste contexto em que estou a coordenar a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, na fase de elaboração do plano de ação, o meu primeiro exercício foi ler um conjunto de estratégias nacionais que temos em Portugal, e temos muitas estratégias nacionais e muitos planos nacionais. Foi desde logo, eu já sabia que haveria muitos, mas fui surpreendida com alguns que eu de facto não tinha conhecimento, e portanto que me vi forçada, fazia parte do meu trabalho, até porque há interseções e há complementariedades entre algumas dessas estratégias e as próprias estratégias nacional de combate à pobreza, e portanto eu acho que tem havido, estou-me a lembrar da Estratégia Nacional para Portugal Mais Igual, Estratégia Nacional para o Combate à Discriminação, à Igualdade, que foi aprovada em 2018 para um novo ciclo, e que tem um conjunto de medidas, um pacote enorme de medidas que visam intervir em tudo aquilo que nós estamos aqui agora a conversar. Pronto, a própria Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, neste momento, ela tem 137 medidas,
e dentro dessas 137 medidas, há algumas medidas também que têm esta preocupação acrescida, nomeadamente a Agenda do Trabalho Digno, que foi ainda agora, muito recentemente também aprovada em Assembleia da República e que tem um conjunto de medidas, ela própria, que visam, por um lado, combater esta precariedade laboral que nós conhecemos e que não há como dizer que não existe, que não há como não dizer que não existe, portanto, combater esta precariedade laboral que está reconhecida em termos de diagnóstico, existe precariedade, e também, para além disso, pretende intervir também na questão da disparidade de leques salariais, essa também é uma dimensão importante, e pretende intervir e tem um conjunto de medidas na área da conciliação entre a vida profissional, a vida pessoal e a vida familiar. Eu ainda não estou a par de todas essas medidas, são várias, mas eu creio que já está disponível, foi recentemente disponibilizada todo o pacote de medidas da Agenda do Trabalho Digno, estou a falar desta agora, e portanto eu tenho, a única coisa que eu queria dizer, a realidade é de facto incontornável, nós não podemos, é esta, nós temos uma estrutura neste momento a taxa de emprego é muito grande, portanto, a percentagem de desemprego é muito baixa, comparativamente com outras crises que vivemos no passado, mas temos de facto um trabalho que é um trabalho muito assente no salário mínimo nacional, grande percentagem dos trabalhadores está no salário mínimo nacional, e no contexto atual em que temos a preocupação da inflação e da subida do custo de vida, e portanto temos aqui outros problemas adicionais com que temos que nos debater. Mas olhando para a realidade, eu creio que do ponto de vista daquilo que são estratégias, planos, programas e aquilo que está no corpo daquilo que está a ser pensado, ser feito, pretende perfeitamente intervir a este nível. Depois vamos ver se isso depois é devidamente implementado, se é devidamente monitorizado e se tem de facto impacto. Eu espero que sim, espero que sim. Mas queria dizer também, e o Sérgio já falou disso, que tão importante quanto isso é trabalharmos a questão da educação e dos valores de uma sociedade. E há um dado, e eu por acaso apontei aqui um dado no vosso boletim estatístico da SIC sobre a igualdade de género 2022, que eu até retirei e que gostava aqui de mencionar, que achei curioso, e que me diz que realmente nós precisamos continuar a intervir nas questões da educação e de mudar a tal, quando eu falava há bocado que é preciso mudar práticas e mentalidades, isto às vezes é muito lento e é difícil, e portanto o dado curioso é o seguinte, é curioso, o boletim é referido que em todos os grupos etários as mulheres acham que a opção ideal para conciliar o trabalho com a vida familiar é o pai trabalhar a tempo inteiro fora de casa e elas trabalharem fora de casa apenas a tempo parcial. Por sua vez, os homens também reforçam esta opinião. Portanto, isto é um dado curioso, está lá no boletim estatístico, portanto, isto ainda está muito presente. Não é? É cultural. Isto é muito cultural, está muito presente, está cá. E, portanto, nós temos que continuar a intervir, combatendo alguns estereótipos, não é, associados à prestação sexistas e associados, nomeadamente, à prestação de cuidados, não é, que limitam muitas vezes as escolhas de rapazes e de raparigas nas corretas situações. E a educação é a maior arma contra a pobreza, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas sem dúvida que a educação, acredito, mas às vezes a educação também não chega, não é? Já vimos que mas é as fundamental. mulheres têm vindo a fazer uma progressão do ponto de vista educativo, fantástico, não é? Foram escolarizadas, hoje têm muito mais habilitações do que os homens, mas isso, e nomeadamente... Mas às vezes falta de oportunidades também, não para chegam a poderem lugares, continuam a não chegar a lugares de cargos topo, a de nível de poder, decisão, exatamente. continuam a ter muito menos tempo a participar política e culturalmente e socialmente, portanto isto está tudo ainda Isso muito... condiciona, sim, claro. E desmotiva e a própria autoestima da mulher para se poder também autopromover e procurar alcançar o seu lugar no trabalho, não é? Na sua concretização profissional. Mas há pouco estávamos a falar do facto das mulheres hoje em dia ainda recebem salários e pensões significativamente inferiores aos dos homens, e os dados dizem-nos que na União Europeia há países onde as mulheres chegam a receber pensão quase menos 41% do que os homens.
E em Portugal as mulheres ainda recebem cerca de 30% menos do que os homens. O facto de as mulheres receberem, em média, menos do que os homens ao longo da sua vida influencia esta diferença tão significativa ao nível das pensões. E o que eu pergunto é, que outros fatores poderão estar também a contribuir para esta desigualdade tão marcante entre homens e mulheres quando se reformam? E não será o diferencial entre remuneração e salário uma das principais discriminações com consequências irreversíveis ao longo da vida para as mulheres? Acho que já disseram. Ai, desculpa, Sérgio, não te Não, estou a ver. Avança. como era ping-pong, agora pensei que era eu. É isso. Eu acho que a conversa nós sem querer já fomos tocando também em Sim, vários pontos. neste em particular também. Ou seja, o facto de sermos confrontados com esta desigualdade é evidente que nos quer dizer que temos causas estruturais. Agora estamos a falar aqui dos que são remunerados e que têm trabalho formal e por aí fora. É preciso também perceber que nós ainda temos um enorme número de pessoas, e particularmente mulheres, porque têm uma longevidade maior, que estão ainda a vir dos anos sem proteção social, dos anos sem salários, sem registro de salários, de trabalho informal e das pensões mínimas, e portanto estas pessoas ainda estão vivas. E isto causa também um grande impacto na pobreza, e particularmente no registro de taxa de pobreza. E portanto, alguém disse um dia, a Sandra sabe quem é, mas só sabemos os dois, que quando nós conseguíssemos eliminar todas estas pessoas das pensões mínimas, não só o nosso sistema de proteção social ficaria muito mais aliviado, como também a taxa de pobreza levava um empurrão muito grande e, portanto, ficava resolvido. E, por outras palavras, quando essas pessoas morrerem todas, a taxa de pobreza desce 4 ou 5 pontos percentuais de um ano para o outro. Infelizmente não é isso que vai acontecer. Não é assim. Nós estamos a assistir exatamente à continuidade disto para pior, porque não quero aqui introduzir apenas exclusivamente a questão dos salários, mas os salários dos nossos jovens, os nossos jovens são os que têm 40 anos, a juventude agora é com 40 anos, não é? E portanto os salários que eles estão a oferir e a proteção social que estão a ter e aquilo que estão a pagar para a sua carreira contributiva vai levá-los exatamente à situação dos avós e dos bisavós, que não tinham proteção social nenhuma e tiveram uma pensão mínima. Portanto, a desigualdade aqui, que evidentemente, uma vez mais, afeta mais as mulheres que os homens, é aqui que está. Eu digo sempre uma coisa que normalmente as pessoas que me estão a ouvir, e já tive estas discussões com pessoas, com muitas pessoas, é que eu digo que nós somos desiguais porque queremos. E eu dou um exemplo da desigualdade que nós temos porque queremos relativamente aos salários. Porque não é só entre homens e mulheres que existe uma disparidade enorme e um fosso de desigualdades. É entre as próprias profissões e os cargos que nós exercemos. Nós aceitamos com tranquilidade que numa organização um motorista ganhe menos 40 vezes que o diretor da organização. Isto para nós é normal, faz sentido. Ora, não faz sentido noutros países, nomeadamente naquele em que eu passo uma parte da minha vida. Não faz sentido. Não é possível que um secretário administrativo ganhe menos 10 vezes que o diretor dessa organização. Não é assim que a coisa acontece. Porque estas pessoas sabem que a economia assim não funciona. Não só não funciona a economia, como não funciona a proteção social, como não vai funcionar coisa nenhuma a médio prazo, a não ser com muito apoio da União Europeia e com muito dinheiro que não foi produzido no país seguramente. Portanto, nós temos este problema também cultural que está por resolver, que é de aceitarmos que numa organização, numa empresa, seja onde for, as responsabilidades são diferentes, as funções são diferentes, exigem formações e qualificações diferentes, mas são ambas todas necessárias para o funcionamento daquela organização e, portanto, têm que ser retribuídas do ponto de vista financeiro de maneiras dignas e suficientes para que essas pessoas não fiquem depois justamente a cargo do Estado, que é o que acontece, porque nós o que estamos a fazer o tempo inteiro é empurrar para o Estado a complemento dos salários, mesmo quando financiamos as empresas, inclusivamente, para integrar estágios e profissionais e jovens, somos nós todos que estamos a pagar às empresas para acolherem as pessoas no seu seio. Portanto, a distribuição de papéis entre homens e mulheres, de alguma maneira, neste caso concreto, em relação à sua pergunta, obedece a padrões de comportamento cultural que agem em conformidade com os mesmos. E, portanto, se é verdade que tivemos muitos avanços, estamos, como disse a Sandra, ainda muito longe de condições para este equilíbrio desejável. As questões da maternidade, como eu já disse lá atrás, por exemplo, são da maternidade, da paternidade, são evidentes. Quer dizer, nós estamos com um problema enorme há não sei quantos anos de demográfico, de uma crise demográfica que não era só nossa, mas nós não estamos a reagir. E, portanto,
A maneira como nós contratamos as pessoas, as fixamos no mercado de trabalho, a estabilidade que damos às pessoas no mercado de trabalho, homens e mulheres, mas piores, evidentemente, nas mulheres, porque a questão da maternidade e o peso que tem na contratação, por exemplo, e fixação de empregos, são bem mais evidentes quando olhamos para as mulheres como elas são tratadas no mercado de trabalho. Quer dizer, por simplesmente quando há a igualdade de género total para um determinado posto de trabalho, é um homem e é uma mulher. É evidente que, na maior parte dos casos, vai ser o homem a ser contratado. Porque o homem não vai ter filhos. Ponto final. Pois. Ora, isto é a maneira que nós Já olhamos aí para já não estão em pé de igualdade, segundo quem é a vai maneira que nós empregar. olhamos para a maternidade e para a paternidade. É a maneira que a tal coisa dos papéis tradicionais, que hoje já nem sequer são coisa nenhuma desse tipo, ou não deveriam ser na maior parte dos casos. Portanto, temos um enorme desafio para a frente, mas eu volto ao princípio. Isto é, não somos desiguais porque queremos, porque nestas questões da distribuição salarial e da riqueza, no fim das contas, não é? Nós gostamos que seja assim, só pode ser. Não pode ser de outra maneira. É porque nós gostamos que haja 10 vezes uma diferença salarial entre uma pessoa que é absolutamente fundamental numa organização. Sem aquela pessoa, a organização não funciona. E posso dar o exemplo da área da limpeza, por exemplo. Não é? Uma empresa todos os dias de manhã está impecável para as pessoas trabalharem. Esteve lá alguém a limpar aquilo. Pronto, se essas pessoas não são podem receber 50 euros porque não servem para nada. Pronto, é uma maneira de olhar para o mundo e para a vida. Isso é que é a verdadeira desigualdade. Quando falo de um motorista, por exemplo, fico muito mais preocupado. Por exemplo, acho extraordinário como é que se paga no nosso país aos motoristas em todos os sítios. Pessoas têm uma responsabilidade enorme, que transportam as pessoas, nomeadamente crianças e por aí fora. E tratamos aquilo com o salário mínimo, abaixo do salário mínimo, muitas vezes. Sim, estaríamos aqui a falar de várias profissões, não é? Que neste momento também não são reconhecidas com o devido valor. Doutora, quer acrescentar mais alguma coisa a esta questão? É assim, eu acho que quer eu, quer o Sérgio, e ele, já tocámos nos aspectos importantes, nem me vejo a acrescentar muito mais. Acho que é uma questão de valores, de padrões comportamentais. Obviamente que isto tem explicações, naturalmente. A questão de as mulheres, se ao longo de todo o seu ciclo de vida trabalharam com remunerações abaixo dos homens, obviamente que chegando à idade da reforma vão ter pensões mais baixas, portanto, e no vosso, quer dizer, no último estatístico que tive a oportunidade de ler da CIG de 2022, é visível, não é? Que a maior parte das beneficiárias da IPSI são mulheres, a maior parte, no complemento de solidariedade de idosos são mulheres, e não está só relacionado com a questão da longevidade das mulheres, da maior longevidade das mulheres, está associado de facto a esta maior fragilidade, não é? Da sua integração no mercado de trabalho, e quando é integrada no mercado de trabalho há esta disparidade de género e disparidade, e portanto este problema tem que ser resolvido, como disse, por alterações legislativas, mas temos que ir naturalmente à questão, à espinha dorsal, que é mais a questão societal, não é? A questão dos valores de maternidade da sociedade e com aquilo e com a educação, mais uma vez, e portanto não consigo acrescentar muito mais, a não ser dizer-lhe que tem a ver, mais uma vez, com um conjunto de estereótipos, não é? Que associam a mulher ao seu papel de, muitas vezes, de cuidadora, de protetora, de educadora, em que muitas vezes as mulheres, para além do seu trabalho remunerado, ainda são sobrecarregadas com todo o trabalho em casa, claro. Não pago, e pronto, e os homens ficam muito mais disponíveis, naturalmente, para estender os seus horários de trabalho e até para receberem prémios de produtividade e coisas desse género, e outro tipo de ganhos, que não a remuneração base, porque estão mais disponíveis para isto. Enquanto nós não conseguirmos repartir equitativamente estas responsabilidades que temos todos, e enquanto desvalorizarmos este trabalho do cuidado, não vamos conseguir muito mais. Portanto, é uma questão estrutural, creio eu. E que existe naturalmente também medidas de natureza estrutural. Acho que ficou aqui bem claro que é preciso uma grande mudança. Doutor Sérgio, gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes de terminarmos? Não, aproveitava muito rapidamente, a Sandra tocou no assunto, até porque, naturalmente, aliás, antes de mais nada, aproveito para saudar publicamente pelo cargo da Coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. E sim, eu acho que em termos de planificação política ou estratégica relativamente a este assunto, acho que de facto temos um problema
que a Sandra mencionou, que é do nosso conhecimento, que é um problema muito nacional, português, que é somos capazes de fazer imensas estratégias, uma parte substancial delas absolutamente necessária, desnecessária, peço desculpa por dizê-lo assim, mas porque não somam nada, não fazem nada de novo, e esses são os problemas. É precisamente quando tantas vezes falamos, e sim falávamos juntos, na necessidade de uma estratégia nacional integrada de combate à pobreza, e as pessoas diziam, mas já há a estratégia para a igualdade, e já há a estratégia para a discriminação, e já há a estratégia dos tupperwares, não sei o quê. O problema é que, primeiro, estão essas estratégias a funcionar? Estão dotadas de recursos? Têm realmente uma ambição política? Têm uma dimensão política, desde logo, ou seja, estão elas coladas a alguma vinculação legislativa? Vai mudar alguma coisa ou apenas declaramos que vamos mudar? Pronto. Isto é o problema da maior parte das estratégias todas que temos. Além de serem elas próprias, de se atropelarem umas às outras, num exercício muito típico português de sobreposição de responsabilidades e de cargos e de pessoas. E por isso mesmo é que eu sempre continuo a acreditar, e agora que a Sandra é coordenadora nacional, acredito ainda mais, naturalmente, que a estratégia integrada de combate à pobreza, uma das coisas, e falo muito em ouvir o que ela disse, que o primeiro exercício é precisamente esse, saber o que é que já há, porque provavelmente há muita coisa que já está programada, mas isso não quer dizer que vá acontecer, mas Claro. programar de forma estratégica. Mas devo dizer uma coisa, e a Sandra sabe isso, no sítio em que eu me encontro, Parlamento Europeu, e já agora, no sítio em que eu me encontro, Câmara Municipal do Porto também como vereador, eu sei o que é que a pobreza vale nestes sítios. Um assunto. E a prioridade que isto tem. Nenhum. O Comitê de Emprego e Assuntos Sociais do Parlamento Europeu é quase o último comitê em termos de importância e de relevância, que é onde são tratadas estas questões. Portanto, isto é tudo muito bonito e os nossos políticos, os nossos representantes políticos, de facto enchem a boca com a pobreza muitas das vezes, nomeadamente pelo menos uma vez por ano, mas a verdade é que, por incrível que possa parecer, quando temos mais de 20% da população da União Europeia em risco de pobreza, continua a não ser prioridade nenhuma. Continua a não ser prioridade nenhuma. Portanto, é uma prioridade que vem de vez em quando acima à agenda, mas é submergida imediatamente, mesmo com os números que foram apresentados e que a Ana Viriato achou, como é que não nos escandalizamos? Não nos escandalizamos porque também já há pouco, já nem funciona o escândalo, quer dizer, há muito que este fenómeno nos escandaliza, no entanto, mantém-se e em alguns casos até se agrava e está tudo bem. E encontramos as maiores justificações para que continue a agravar-se. Foi a crise económica, depois foi a crise não sei o quê, depois agora temos a guerra. Há sempre boas Há sempre uma explicações justificação, para pois. ter as mesmas pessoas, porque alguém disse um dia que pobres sempre os tereis entre vós. E eu costumo dizer, no que esse senhor não disse, que por acaso foi São Paulo, é que seriam sempre os mesmos. Isso é que é uma chatice. Pois, Eu até estava de acordo que tivéssemos sempre pobres. Chateia-me é que sejam sempre os mesmos. é Bem, verdade. o Sérgio também já me conhece de há muitos anos e, portanto, eu não me sinto bem se não disser aqui alguma coisinha a favor desta Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Vamos a isso. E então tenho mesmo que, pronto, obviamente que eu acho que a sua existência é algo pelo qual a sociedade civil muito lutou, e a Rede Europeia, na qual eu trabalhei grande parte da minha vida, quase 30 anos, foi uma das organizações, entre outras, naturalmente, mas que lutaram muito por isto, e eu acredito que seja uma conquista de grande importância para o país, para todo o país. Aquilo que eu encontrei na estratégia, de alguma forma, ela esteve em consulta pública, houve períodos em que as entidades da sociedade civil foram ouvidas, aliás, quem desenhou, digamos, a proposta de desenho desta estratégia foi uma comissão técnica que tinha um conjunto de académicos que foram convidados para desenhar o texto que deu depois origem à resolução e à sua aprovação, e ela de facto tem um conjunto de medidas, umas de caráter mais preventivo, outras de caráter mais remediativo, umas de intervenções mais de curto e médio prazo e outras de longo prazo. Pronto. E, sobretudo, ela convoca diferentes áreas governativas, portanto a estratégia é transversal um pouco a todo o ciclo de vida e convoca diferentes políticas públicas para o combate à pobreza e à exclusão social, naturalmente os pilares importantes do Estado Social, a saúde,
a educação e a proteção social são aquelas as que mais contribuem, mas há outras, nomeadamente também a contribuir, se calhar, menos do que eu gostaria, eventualmente a própria cultura, mas outras áreas governativas estão a ser convocadas para isso. Eu ainda, muito recentemente, posso dizer que tive uma reunião com os diferentes pontos focais das diferentes áreas governativas, no sentido de perceber, dentro daquilo que são estas 137 medidas que estão enunciadas na própria Estratégia Nacional, perceber o que é que está feito e o que é que falta fazer. E depois precisamos de perceber como é que isto está a ser e que impacto é que isto está a ter na qualidade de vida das pessoas, na realidade, Claro. no contexto, e portanto na monitorização. E aquilo que eu acho mais importante, para além do conjunto de medidas e do conjunto de objetivos e de metas que estão definidas nesta estratégia nacional, é exatamente essa dimensão de estar em constante escrutínio e monitorização o impacto destas medidas e, portanto, e essa sensibilização de toda a área governativa para o impacto das políticas na pobreza ou na sua produção, na sua reprodução e na intervenção de combate à pobreza. Portanto, eu ainda estou numa fase mais ou menos inicial, já não tenho muito tempo para apresentar o plano, porque isso também estava na resolução que eu teria mais ou menos 180 dias para apresentar o plano de ação. Ainda estou numa fase de levantamento de informação e de trabalho para organizar o plano de ação, mas estou convencida e acredito que é de facto uma grande conquista para o país termos esta estratégia e que ela poderá vir a fazer a diferença, e é essa a convicção que eu tenho, porque senão também não teria aceitado este desafio de coordenar a estratégia e, portanto, deixar essa mensagem positiva relativamente a situação que nós vivemos hoje é uma situação difícil, aliás temos vindo depois da pandemia, como disse também, e que teve impactos fortíssimos em quase todos os indicadores de pobreza. Tivemos logo a seguir a questão da guerra e da crise inflacionária e agora também as questões da habitação e, portanto, há preocupações acrescidas que se calhar não tinham sido consideradas na fase de diagnóstico e de elaboração da estratégia e que agora também terão que ser devidamente acauteladas, mas eu considero efetivamente que este documento programático, este instrumento de planeamento pode ser muito útil e muito importante para o país, para se fazer não só contribuir para uma nova visão do que significa combater a pobreza e da responsabilidade individual e coletiva de cada um neste combate à pobreza e à exclusão social em Portugal, e portanto queria deixar esta mensagem também de esperança. Para quem Sim, eu já agora, só para também não ser o mensageiro da falta de esperança, que não fui, porque não era essa a intenção, queria só dizer mas que às também vezes precisamos assim, mas às vezes precisamos assim de umas palavras duras, não é? Para ver se conseguimos provocar a mudança também. Normalmente sou convocado para esse papel. Mas a verdade é que eu não tenho falta de esperança na estratégia. O que eu sei, e a Sandra sabe também, aliás, irrita-me um bocadinho que estivemos 25 anos à espera de uma estratégia e agora ela tem apenas meia dúzia de dias para fazer isso. Também é uma coisa que por acaso me irrita, mas isto é um à parte. Mas a verdade é que, como sempre defendi eu próprio também nas discussões que tivemos sobre esse assunto, muitas vezes, eu acho que só vai haver impacto de uma coisa que será seguramente bem desenhada e bem pensada se houver a tal motivação política. De onde é que vem a motivação política? Do primeiro eixo que eu acho que a estratégia tem que ter, que é o da mobilização, para tornar este fenómeno verdadeiramente um escândalo. As pessoas têm mesmo que estar escandalizadas, porque são elas, é delas que estamos a falar. Quando estamos a falar de 2 milhões de pobres em Portugal, e que é por menos €1 ou mais €1, que não são 4 milhões, somos todos. Somos nós. Claro. Somos os portugueses. E quando isto acontece, o que é importante que aconteça também é que essa mobilização da sociedade civil, dos cidadãos, exista, porque também sabemos que temos assim, a motivação política para atuar e para agir em conformidade é quando há pressão desse ponto de vista. E, portanto, um dos eixos da estratégia, eu sei que a Sandra pensa nisso seguramente, é que nós temos que ser capazes de mobilizar a sociedade para este fenómeno, mas não é mobilizá-la para aceitar aquilo que vamos dizer que vamos fazer em nome deles. Não, é mobilizá-los, como ela disse, coletivamente para este exercício. Portanto, a estratégia tem que ser uma estratégia nacional no sentido em que tem que envolver toda a gente. E aí sim eu tenho esperança. Tenho esperança que quando os políticos sentirem por trás desta estratégia estão os portugueses a dizer ou vocês alteram aquilo que é possível alterar,
Evidentemente que há questões que nos transcendem do ponto de vista económicos e da globalização que temos em curso, mas aquilo que é possível alterar, e a igualdade é possível alterar, a desigualdade é possível alterar, muito bem. Aí haverá seguramente consequências ao nível nacional e ao nível local, que também é muito importante pensar na dimensão local desta estratégia. Muito obrigada. Estaríamos aqui muito mais tempo, porque é certamente um tema que teria muito, muito que dizer e muito que falar. Agradeço aos dois a presença neste quarto encontro e aproveito então para desejar-vos um 2023 mais igual. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana, e muito obrigada, Sérgio. Foi um prazer estar contigo hoje nesta conversa. Igualmente. E bom Espero que a gente trabalho. se encontre brevemente. Um abraço grande. Muito obrigada. Bom carnaval. Igualmente e bom trabalho. Neste Muito programa obrigada. abordamos as questões das diferenças de género na pobreza e na proteção social, as políticas públicas em vigor e as estratégias para o seu combate. Olhamos o presente e perspectivamos o futuro, sem perder a esperança de um Portugal melhor e mais igual. No próximo episódio vamos abordar a igualdade de género no trabalho e no emprego. Conto consigo. Até lá.